Olá, seja bem-vindo ao podcast Agentes da História. Eu sou o professor Rafael Vicente e o tema que vamos falar agora é o Iluminismo. O que foi o Iluminismo? Perceba que esse nome vem de iluminação, de luz, de clarear algo que estava na escuridão. Sabe quando você está vendo um desenho, uma animação ou lendo um quadrinho e o personagem tem uma ideia? Que símbolo muitas vezes os autores colocam ali para representar? Uma lâmpada, não é mesmo? Então existe essa associação entre uma nova ideia ou pensamento com a luz, com a iluminação. O iluminismo foi então um movimento de ideias que se desenvolveu na Europa nos séculos 17 e 18 e que foi crescendo a ponto de influenciar boa parte do mundo. Esses pensadores iluministas questionavam, combatiam o poder absoluto dos reis, ou seja, o absolutismo, bem como os privilégios da nobreza e do clero, também a intolerância e o fanatismo religioso e a falta de liberdade de pensamento e expressão. Vou repetir aqui, tá, pessoal? Para ficar bem claro. Eles combatiam então o poder absoluto dos reis, ou seja, o absolutismo, bem como os privilégios da nobreza e do clero, também a intolerância e o fanatismo religioso e a falta de liberdade de pensamento e de expressão. Os homens que participavam desse movimento viam a si mesmos como defensores da razão, da luz, contra o antigo regime, um período considerado assim de trevas que vigorava até então. Eles combatiam as tradições e a autoridade que predominava já desde a Idade Média. Eles entendiam que apenas com o uso da razão, ou ciência, ou seja, o pensamento consciente da experimentação, da comprovação das coisas, a humanidade conseguiria alcançar assim o esclarecimento verdadeiro, a luz, o progresso. Precisavam assim salvar as pessoas das trevas, da ignorância e do fanatismo religioso. Por isso, incentivavam as pessoas a questionarem o porquê das coisas, e não apenas aceitar uma tradição, um pensamento, uma realidade apenas porque foi dita por alguém que tem autoridade, tais como os reis ou o clero, os homens que lideravam a religião. Apesar de os iluministas criticarem o fanatismo religioso, é importante dizer aqui que a maioria deles acreditava sim em Deus. Eles consideravam Deus como o criador do universo, que colocou tudo perfeitamente para funcionar e que agora caberia ao ser humano, dotado da capacidade intelectual, entender essa criação, conhecer essas leis do universo, de como ele funcionava, era então um sinal de progresso. Vamos aqui então conhecer alguns desses pensadores iluministas que vão aparecer aí certamente nos seus livros de história. O primeiro que vamos citar é o inglês John Locke, que viveu entre 1632 e 1704. Ele dizia que todos os homens, ao nascerem, tinham direitos naturais. Como assim? Seria direito à vida, à liberdade e à propriedade. Para garantir e proteger esses direitos, os homens haviam criado os governos. A luz, então, do entendimento iluminista vem agora. Criaram os governos, mas se esses governos não respeitassem a vida de verdade e propriedade das pessoas, então as pessoas teriam direito de se revoltar contra esses governos. Por isso, ele é considerado um dos pais do liberalismo político. O segundo pensador iluminista que vamos citar é o francês Voltaire, que viveu entre 1694 e 1778. Ele tornou-se conhecido por suas duras críticas à Igreja Católica, que era a igreja predominante na Europa desde a Idade Média, e também à monarquia absolutista francesa. Ele se destacou por sua luta em favor da liberdade de expressão. Uma de suas frases mais conhecidas é: "Posso não concordar com nenhuma palavra do que você disse, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-la." Isso era algo extremamente corajoso e inovador para a época, uma época em que as pessoas não tinham esse direito de pensar livremente, de criticar, de expor as suas ideias. Podiam inclusive perder a sua vida por fazerem isso. Outro pensador muito conhecido foi o Barão de Montesquieu, francês que viveu entre 1689 e 1755. Ele, além de apresentar problemas que a sociedade tinha até então,
apresentou também algumas soluções para resolver esses problemas. Um desses problemas destacado por ele era de que não importa quem fosse, ao receber poder, a pessoa tende a abusar desse poder. Então ele registrou isso na sua obra O Espírito das Leis e deu a seguinte sugestão, de que o poder deveria ser dividido para que não se concentrasse todo nas mãos de uma pessoa só ou de um grupo. Ele propôs assim a divisão em 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo seria a parte de administração do país para executar assim as leis. O legislativo para elaborar e aprovar as leis. E o judiciário para fiscalizar o cumprimento das leis e julgar quando acontecesse algo de errado, algum conflito. Podemos notar claramente a influência então dessas ideias iluministas nos nossos dias. Veja que muitos países são organizados dessa forma, com os poderes divididos, incluindo o Brasil. Mas a teoria de Montesquieu era de que isso só funcionaria bem, né, se os 3 poderes tivessem autonomia, ou seja, cada um no seu quadrado. Vamos ver também o que disse o suíço Jean-Jacques Rousseau, que viveu entre 1712 e 1778. Em sua obra O Contrato Social, Rousseau defendeu a ideia de que o povo é soberano e que deve prevalecer sempre sua vontade geral. Então, se o governo escolhido por um povo não estiver representando bem o que este povo quer, o que esse povo deseja, o povo não só poderia, mas deveria substituir esse governo. Essas ideias influenciaram movimentos revolucionários no mundo todo. Foram, por exemplo, uma das fontes inspiradoras da Revolução Francesa, cujo lema era liberdade, igualdade e fraternidade. Rousseau acreditava que os homens nasciam bons, mas a sociedade os corrompia. Por isso, as crianças deveriam viver, de acordo com o que ele pensava, o maior tempo possível em seu estado de inocência. É importante destacar também que a partir de 1751 foi publicado na França uma obra chamada Enciclopédia. Ela era composta de 35 volumes, 2.885 ilustrações e que levou 21 anos para ser editada. A ideia básica era de reunir numa só obra todo o conhecimento produzido pelos seres humanos até aquele momento e divulgar para as pessoas. Mesmo naquela época em que poucas pessoas sabiam ler, a enciclopédia foi um grande sucesso de vendas. Hoje, dizemos viver na era da informação, e realmente é assim. O conhecimento nunca esteve tão fácil, tão disponível para as pessoas. Mas veja que não foi algo que sempre foi dessa forma, e o início disso não foi fácil. Precisamos então valorizar esse privilégio que temos hoje de poder estudar, de conhecer o mundo, de questionar as coisas, de estudar história e poder falar livremente sobre nossas descobertas e nossos pensamentos. Na época, a obra chegou a ser proibida na França, justamente porque ela fazia duras críticas aos reis e à igreja. Mas aí já estava na boca do povo, e a enciclopédia continuou sendo produzida e foi se aprimorando com o passar do tempo até chegar em suas versões eletrônicas atuais. O iluminismo não influenciou apenas as áreas da política, da liberdade de expressão e da religião. Muitos iluministas se dedicaram também a entender melhor a área da economia. Eles criticavam o mercantilismo, cujo principal objetivo era o comércio e o acúmulo de metais preciosos. Eles entendiam que novas práticas eram necessárias, tais como o livre comércio entre as nações, uma das ideias de Adam Smith. Para ele, a única fonte real de riqueza é o trabalho. Ele condenava aquela exclusividade que as metrópoles tinham sobre suas colônias. Entendia que se houvesse o livre comércio entre as nações, todas elas sairiam lucrando, pois assim cada uma produziria somente aquilo que conseguisse fazer melhor. Então as nações que tinham um perfil agrícola continuariam se dedicando à agricultura e as mais industrializadas se especializariam na indústria, ficando cada vez melhor, e todo mundo fazendo o seu melhor contribuiria para uma melhor harmonia do mundo. Adam Smith viveu entre 1723 e 1790 e ficou conhecido assim como o pai do liberalismo econômico. Então olha só, diante de tantas ideias inovadoras, alguns reis absolutistas passaram a aplicar algumas dessas ideias em seu governo,
na tentativa de diminuir as críticas que recebiam. Esses reis e rainhas ficaram conhecidos como déspotas esclarecidos. Podemos citar aqui alguns exemplos, como Frederico II da Prússia, Catarina II da Rússia e o Marquês de Pombal, que era ministro do Reino de Portugal. Enquanto ele esteve no poder, ele governou como um déspota esclarecido. Então é isso aí, meus queridos agentes da história. Conhecemos um pouco sobre os iluministas, suas principais ideias, e veremos mais adiante que as ideias iluministas não ficaram apenas na Europa ou só no papel. Elas atravessaram o Atlântico e chegaram aqui na América, nas 13 colônias da América do Norte, influenciaram sua luta pela independência e também aqui no Brasil. Então vejo vocês nos próximos episódios e até mais.